A paz, povo de Deus, sejam bem-vindos. Quem vos fala com você é Ricardo Vasconcelos, do canal Meditação Bíblica. Hoje estarei falando sobre um Deus de coração partido. Fica na paz e medita nessa palavra. Amém? Um Deus de coração partido. Exatamente o que eu falei. Deus de coração partido. Tristeza, dores no espírito, revolta, decepções, são sentimentos inerentes, pertencentes a nós seres humanos. Todavia, existe uma ferramenta na teologia chamada de antropomorfismo. São sentimentos e atitudes humanas utilizados como ferramenta para tentar descrever alguns comportamentos e sentimentos divinos. Deus se entristece, Deus se decepciona, Deus sofre com algumas atitudes errantes dos seres humanos. Se existe algo que é capaz de provocar tristeza e dor dentro do coração de Deus, se resumisse em uma palavra, essa palavra seria infidelidade. Existem muitas pessoas que outrora eram fiéis a Deus, mas por algum motivo quebraram esse pacto, romperam com essa aliança e se tornaram pessoas completamente infiéis. Como consequência dessas infidelidades, Deus acabou sofrendo com toda essa situação. Se tornou um Deus de coração partido. O Salmo 101, versículo de número 6, expressa um prazer e uma vontade de Deus quando o salmista declara no Salmo 101, verso 6, dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis desta terra para estar comigo. Aqueles que andam em caminho reto, estes me servirão. Você só serve para Deus. Você só pode estar andando com Deus. Você só pode se aproximar desse Deus puro, único e verdadeiro, se você for uma pessoa que é fiel a Deus. Seja fiel e tenha Deus caminhando ao teu lado, porque a infidelidade vai provocar tristeza nesse Deus que é tão poderoso. É muito mais fácil encontrar botija enterrada na areia. É muito mais fácil encontrar fio de cabelo na cabeça de careca. É muito mais fácil de encontrar pé de cobra do que encontrar pessoas que são verdadeiramente fiéis a Deus. Fidelidade, pessoas fiéis, são um produto em extinção, muito raro de se encontrar. Eu costumo dizer em uma ilustração metafórica que quando Deus abre os seus olhos e começa a olhar nessa terra à procura de pessoas fiéis, Ele coloca um óculos nos seus olhos, mas não é suficiente. Ele usa uma espécie de binóculo, mas o binóculo não é suficiente. Ou até mesmo ele começa a usar uma espécie de luneta telescópica para ampliar seu campo de visão e possivelmente encontrar essas pessoas que são fiéis, que é muito difícil de serem encontradas. Pessoas fiéis a Deus são a classe de pessoas que Deus está à procura a todo o momento. Porque o que Deus não quer encontrar são pessoas infiéis que um dia viraram as costas para Deus, enterraram a sua fé e agora estão completamente afastadas desse Deus. Traidores. Deus havia gastado tempo
cuidado, amor, zelo, proteção sobre essas vidas, mas de uma hora para outra achou muito atrativo os prazeres desse mundo e viraram as costas para Deus, abandonaram Deus completamente, traíram o seu Deus. E como consequência dessa atitude, Deus se encontra para muitas dessas vidas de coração partido, cheio de tristeza e muitas vezes revoltado, decepcionado com algumas atitudes de alguns seres humanos que romperam e quebraram essa aliança de fidelidade. Não quebre a sua fidelidade para com Deus. Seja fiel, porque é nessas pessoas que são fiel que Deus quer andar lado a lado. Seja fiel a Ele. A maior decepção de Deus foi o dia em que Ele foi trocado por Baal. Quem foi Baal? Baal, uma imagem feita pela mente e produzida pelas mãos humanas. Uma imagem de escultura, feita à base de madeira, de barro, em algumas vezes de prata, dependendo do tempo e época, feita de ouro. Uma espécie de um touro esculpido pelas mãos humanas. Deus foi trocado por um pedaço de barro. Foi o dia da maior revolta e decepção de Deus, quando Israel sepultou a sua fé, quebrou a sua fidelidade, se tornando uma nação infiel a Deus. Israel, o povo de Deus, começou a subir os montes, realizar e levantar altares a Baal, praticando uma espécie de mutilação corporal, cortando com navalha a sua pele, o seu corpo, e sangrando pelo seu corpo sangue, porque acreditava que Baal se agradava com o sangue dos seus adoradores. Jael, que pegava os seus filhos, jogava no fogo para serem mortos, cometendo infanticídio, porque acreditavam que para Baal o que agradava a ele era a morte por fogo de crianças. Israel, que através da sacerdotisa de Baal, que cercava os altares, que praticavam todo tipo de imoralidade sexual naqueles dias, praticando sexo ilícito, contaminando seus corpos, sendo infiéis em todo tipo de atitudes. Isso provocava muita revolta, muita dor, entristecia o coração de Deus, quando o Deus vivo era trocado pelo Deus morto. Este Baal, que um dia foi denunciado e pintado no Salmo 115, quando o salmista diz: tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e som algum sai das suas gargantas. Esse, pintado no Salmo 115, é o pseudo-deus Baal, o Deus morto, que nada faz e que nada fala, que era adorado. Israel pegou a sua adoração exclusiva de Deus e começou a dividir com Baal, se prostituindo, cometendo adultério, porque Israel era considerado para Deus como uma esposa amada, querida e uma esposa fiel, mas resolveu praticar um adultério espiritual, rejeitando, virando as costas para o seu Deus de amor puro e verdadeiro, para seguir práticas idólatras através da adoração a Baal. Foi um dia como esse que Deus estava com o coração quebrantado, triste, misturado com revolta e decepção, que Deus resolveu denunciar sua própria nação, esfregando na sua cara e mostrando a sua condição e a sua imoralidade da época. Deus usou o profeta, cujo nome se chama Oséias. Através da vida de Oséias, Deus denunciou e mostrou, revelando o quadro de adultério, de prostituição espiritual que a nação estava seguindo e praticando. Deus disse: Oséias,
pega uma mulher da prostituição e se casa com ela, tenha filhos com ela, case-se com ela, mas ela vai te trair. Quando ela te trair, volta para ela, casa-se com ela novamente, restaura o teu casamento, porque ela vai te trair na segunda vez e ela não vai parar de trair mais, mas continua amando Oséias, porque eu, Deus, casei com a prostituta chamada Israel, que me trai todos os dias com os deuses estranhos, formado e produzido pelas mãos humanas. Foi o dia em que Deus ficou de coração partido, porque via a sua nação se entregando a paixões cegas, cujo amante era Baal, a divindade em forma de touro. Israel culminou e se contaminou com o pecado da idolatria, com adultério espiritual, quando resolveu quebrar a aliança de união com Deus para adorar ao Baal, o Deus morto, que nada serve. Com isso, Deus ficou de coração partido.